dentro do judaísmo, tá? Pelo menos a linha que eu pertenço, que é uma linha mais reformista, aceita-se várias identidades. Então, se você tem tatuagens, você pode participar. Agora, eu gostaria de dizer que o luciferianismo é uma prática espiritual, tá? Nós não temos culto dentro do luciferianismo, nós temos práticas espirituais que envolvem a goétia, a magia cerimonial, teurgia, cabalá, enfim, meditações. O luciferianismo é uma prática espiritual, o judaísmo é uma religião. Então vamos lá, são coisas bem diferentes, tá? O judaísmo ele se divide em algumas linhas, ortodoxa, conservadora, reformista, né? As pessoas mais libertárias estão mais no caminho reformista, né? Onde você pode ter tatuagens, você pode ser LGBT, não tem problema com isso. A linha ortodoxa é mais fechada, tá? Mas a linha reformista é mais aberta. Agora, tanto a linha reformista, ortodoxa, como conservadora, quando você vai se converter ao judaísmo, que é um processo longo, você tem que estar falando hebraico pelo menos um pouco, tem que estar sabendo ler a Torá, tem que estar sabendo as principais datas comemorativas, você tem que saber as práticas judaicas, né? Guardar os sábados, que é o Shabat, e o Shabat não é só guardar o sábado, o Shabat envolve toda uma cerimônia. Então começa acendendo as velas, faz os cânticos, as orações, depois tem o Havdalah para encerrar. Então tem coisas que você pode fazer no Shabat, tem coisas que vocês não podem, são 40 coisas que vocês não podem fazer, porque eram os ofícios que eram feitos lá durante o período do tabernáculo. Então não pode costurar, não pode escavar, não pode trabalhar. Alguns mais ortodoxos dizem que no Shabat você não pode nem acender as luzes, usar aparelho eletrônico. Eu já discordo. Eu acho que tem algumas coisas que são exageros ali, mas eles dizem que é isso, né? Porque lá está dito que não pode acender fogo durante o Shabat. Então, como alguns judeus encaram que a energia elétrica vem a nós através de um processo que é muito parecido com o fogo, né? A energia elétrica é basicamente uma energia também, né? Apesar de não ser o fogo. Então, em Jerusalém, por exemplo, tem um elevador próprio que a pessoa não precisa apertar para subir os prédios. Muita gente não sabe disso, mas tem uns judeus bem ortodoxos mesmo que nem liga o botão do elevador, não liga a televisão, Shabat é Shabat, tá? Eu não sou assim, eu só realmente procuro evitar certos tipos de atitudes e tudo mais. Mas enfim, em qualquer linha, em qualquer segmento do judaísmo que você for entrar, quando você chega no Baidin, que é o seu tribunal, né? Você tem que ser aceito pelos rabis, geralmente são 3 rabis. Quando você passa pelo Baidin, você tem que negar Jesus Cristo, senão você não é judeu, né? Esse negócio de, eu sou judeu messiânico, não existe. Judeu messiânico é cristão. Se você for em Israel agora e falar que você é judeu messiânico, você vai tomar porrada, porque não existe, isso nunca vai existir, tá? O judaísmo não flerta com o cristianismo. O cristianismo é crença greco-romana, tá? Começa com os romanos, começa com toda aquela história dos gregos, do período helenístico da Grécia. Isso influencia muito os pensadores cristãos, e Jesus foi inventado a partir de um convívio destes pensadores cristãos com deuses do Egito Antigo, da Pérsia, e depois eles vão lá para Alexandria e escrevem o Novo Testamento, que é a pior farsa do mundo, né? A pior farsa. Já está caindo em vários países, mas em breve vai cair aqui no Brasil. É que falta ainda um bom tempo, porque aqui o pessoal é mais analfabeto assim. Mas enfim, então o judaísmo, para você ser aprovado no Baidin, que é o tribunal judaico, você não pode promover fé em Jesus. Então, eu sou judeu, posso ir no espiritismo? Vai. Você tendo Deus no seu coração em primeiro lugar, que é uma lei de Deuteronômio, uma lei de Levíticos, né, um dos 10 mandamentos, por exemplo, tá até no Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, eu sou Deus, né, o primeiro e único. Então, tudo bem. Se você vai pro candomblé com essa certeza que existe um Deus e que os orixás são forças inferiores a ele, né, ou que obedecem a esse trono divino maior, obedecem a essa inteligência cósmica maior, não tem problema, você pode ser judeu e no candomblé tomar um saravá, não tem problema. Você não está praticando nenhum tipo de atrocidade contra o seu culto judaico. Por quê? Porque você sabe que existe um Deus maior, até mesmo para os candomblecistas, né? Tem o Olodumare, e aí o Olorum, né? Olorum. E aí você tem os orixás menores que trabalham para o Olorum, para manter o todo. Então em todas as crenças religiosas, na verdade, você sempre tem um Deus único, e aí os deuses, essas forças menores, elas trabalham para o todo. Se você for um judeu com essa consciência, você pode ir no espiritismo, você pode ir no candomblé, você pode ir na Umbanda. O Rubens Saraceni, por exemplo, levou muito da Kabbalah para a Umbanda. Você pode ir em qualquer lugar.
tá? A única coisa que você não pode fazer enquanto judeu, tá? Eu digo isso por toda a minha linhagem ancestral, é ter fé ou aceitar Jesus. Isso não pode, de jeito nenhum. Por que que não pode? Primeiro porque Jesus é uma farsa criada pelo Império Romano durante o século I. Já provei isso para vocês, falo sempre nos podcasts. Segundo porque quando você assume a verdade de Jesus, você fala que um Deus encarnou num homem, né? Jesus é Deus encarnado, isso é impossível. Para a Kabbalah isso é impossível. Deus é Ein Sof. Ein Sof é sem limites. O ilimitado, o eterno, não incorpora numa criatura humana, jamais. Tá? Isso não existe, isso é a maior heresia. Quem faziam isso eram os egípcios, né? Que aí você tem Osíris, Ra e Ptah como sendo partes de um mesmo Deus, né? E aí você tem um Deus humano, um Deus antropomórfico. Para o judaísmo isso não existe. Um Deus, né, Elohim, Adonai, nunca vai tomar a forma humana, nunca vai ser um personagem no mundo. Não existe isso de Deus abrir mão do seu infinito para ser uma pessoa no mundo. Isso é absurdo, né? Isso é completamente imbecil. Quem acredita nisso geralmente é imbecil também. Enfim, então a única coisa que você não pode fazer para entrar para o judaísmo, né, ou mesmo para entrar na magia, é você ter fé em Jesus. Ah, mas eu acredito em Jesus como um símbolo. Bom, aí é outra coisa, né? Amor, fraternidade, paz, é outra história, né? Um arquétipo, sei lá. Ah, pra mim é um arquétipo, beleza. Assim como Buda, Krishna, beleza. Agora, dizer que ele é Deus encarnado, dizer que ele é um avatar, dizer que ele é um Messias, jamais. Se você chegar em Israel hoje dizendo que Jesus é Messias, você vai apanhar, e com muita razão. Com muita razão, com muita sobriedade. Você tem que tomar porrada na cara, porque você está invadindo um espaço que não é seu, colocando uma figura messiânica, tentando introjetar ela na consciência coletiva de um povo que não tem esse Messias em Jesus. Inclusive, nós oramos todos os dias para que o Mashiach chegue logo, né? E a gente está passando por Hevlei Mashiach, que é essa era de Messias, em que o mundo está catastrófico, violento pra caramba, tudo está acontecendo porque justamente Jesus não é o Messias. Se Jesus fosse o Messias, o mundo estaria limpo, perfumado, todo equilibrado, em paz. Como ele não é o Messias, não conseguiu resolver coisa nenhuma, porque ele não tem poder espiritual para isso. Aliás, Jesus nem nunca existiu, não sei porque eu estou discutindo isso. Mas enfim, voltemos.